Aos pés de uma criatura, tão enorme e grotesca que era difícil reconhecer que era um ser vivo, havia duas silhuetas. Ioemi-Goen, disse um deles, que mal tinha uma forma vagamente humanoide que era tão grotesca quanto a enorme criatura. Ai ai, disse a outra silhueta, uma negra, humana de um tamanho algures entre um bebê e uma criança. A silhueta grotesca sendo despedida acenou, em seguida, caminhou em frente, aproximando-se da enorme criatura grotesca e silenciosamente derreteu-se para se tornar um. Mais um momento depois, outra figura grotesca emergiu da enorme e se separou dela. Banda, Big Banda, Liip Banda, disse a pequena silhueta. Ioemi Beck, Mekun. Suponho que esteja a falar do grande eu e eu, disse a figura grotesca menor que tinha recentemente veio à existência. Então, você precisa de uma explicação, ele disse, voltando para o maior. Silêncio. Parece que não. Vocês dois sou eu, e um único momento de reconexão é suficiente para atualizar as minhas memórias e habilidades sem problemas. Mais silêncio. Mas suponho que criar mais um de mim e dar-lhe é impossível. Bem, não pode ser ajudado. Ni, disse a pequena silhueta. A enorme criatura permaneceu em silêncio. Bem, então, os Letilitis fazem isso. Parece que eu só tenho uma coisa estranha para a qual não tenho utilidade. Se ele pode fazer uso disso depende dele. No início desse sonho, Hiroshi pensou que era o mesmo sonho assustador que ele tinha tido muito recentemente e o mesmo pesadelo que ele tinha tido desde aquele incidente, um pesadelo em que ele foi subitamente capturado por vilões, atormentado e depois morto. Na realidade, Hiroshi e as outras duas pessoas sequestradas tinham sido mortas. Hiroshi tinha perdido a consciência a meio caminho durante o incidente, e na próxima vez que ele abriu os olhos, ele estava em uma cama de hospital e o incidente tinha sido resolvido. Ele tinha dito a seus pais que ele estava bem, e fingiu ser forte na frente de seus amigos na escola, dizendo que ele tinha sido assustado em tudo. Mas, na verdade, ele estava completamente aterrorizado. E como se fosse puni-lo por mentir, ele agora estava assombrado por esse sonho repetido de uma versão do incidente que era ainda mais cruel do que o que realmente aconteceu. Esta noite, Hiroshi encontrou-se cercado pela escuridão como sempre, capturado e incapaz de se mover. Ele pensou que o sonho estava prestes a começar novamente. No entanto, ele só foi cercado pela escuridão por um momento. Isto é um oceano, ele murmurou enquanto de repente se encontrava em um espaço estranho. Era como um fundo do mar brilhante, coberto de incontáveis corais coloridos e anêmonas do mar, com objetos semelhantes a algas ondulando e dançando entre eles. Hiroshi nadou lá, não se afogando. Donilito, você quer poder? Uma voz lhe chamou de repente. Era uma figura misteriosa em um manto preto com 4 olhos e uma boca em forma de lágrima que se estendia de orelha a orelha. Hiroshi pensou que era um monstro. Mas ele não sentiu nenhum medo em relação a ele, talvez porque ele se lembrou que sua irmã mais nova Mei tinha feito inúmeros rabiscos deste monstro, ou talvez porque ele tinha memórias fracas de ser protegido por ele, ou talvez porque ele sabia que isso era apenas um sonho. Ele mesmo não sabia qual era a verdadeira razão para sua falta de medo. Eu quero, mas eu não tenho nenhum poder especial como mamãe ou papai, ele respondeu à pergunta Monsterilitis. Hiroshi queria um poder especial como os que seus pais possuíam. Ele queria ser especial. Era isso que ele desejava. Ele era bastante brilhante quando comparado com as crianças da sua idade e não só nos seus estudos e nos desportos, mas também tinha herdado os seus pais ou qualidades inerentes à magia. Mas a única coisa que ele estava perdendo era uma habilidade de trapaça. Seus pais, sendo indivíduos reencarnados que estavam cientes de que as habilidades de trapaça eram algo que lhes havia sido concedido por Rodcourt, não achavam nada estranho disso e simplesmente aceitaram o fato. No entanto, apenas os próprios indivíduos reencarnados sabiam que haviam reencarnado de outro mundo. Os adultos à sua volta, as crianças da escola de Hiroshi e o próprio Hiroshi e não tinham conhecimento deste facto. O monstro murmurou. Se desejar, vou dar-lhe uma fonte do poder que anseia. E eu vou ensinar-lhe como usar um tipo especial de magia. Realmente? Hiroshi disse com entusiasmo. Realmente.
Primeiro de tudo, como a este, o monstro disse, segurando algo que se assemelhava a um órgão interno fresco para Hiroshi. O rosto de Hiroshi fica pálido. O que é isso? Parece todo viscoso e itilides em movimento. Itilides algumas coisas perigosas, isnili it? Itis bem, itirates bem. Não tem coloração artificial ou aditivos, é uma coisa completamente derivada da natureza, disse o monstro. Coisa. Eu definitivamente não estou comendo algo suspeito assim. Hiroshi protestou. Você tem um senso de julgamento muito saudável. Agora que as coisas chegaram a isso, eu não tenho escolha. O monstro pegou o órgão de volta e produziu um pote de dentro de seu bolso. E logo antes dos olhos de Hiroshi, começou a cozinhar alguma coisa. Começou um incêndio com as plantas semelhantes a algas, depois arrancou uma das coisas parecidas com anêmonas do mar que cresciam nas proximidades e espremeu um líquido carmesim, enchendo a panela. Em seguida, cortou o objeto semelhante a um órgão em pedaços de tamanho adequado e os adicionou ao líquido. Logo, a panela estava borbulhando e fervendo. Hiroshi olhou em perplexidade. O monstro continuou sua culinária, seus movimentos eficientes fazendo parecer que estava estranhamente acostumado a fazer isso. Agora que penso nisso, seria bom ensinar uma criança a simplesmente aceitar um item cru de alguém que eles nunca conheceram antes e comê-lo, disse o monstro. Banda, certo? É normal dar carne crua e tripas um ao outro no mundo dos monstros? Hiroshi perguntou. Ai, me surpreendeu-te saber o meu nome, disse o monstro. Banda. Sim, a Mei continua a desenhar imagens tuas e a chamar-te Banda, por isso percebi que isso chama o teu nome, disse Hiroshi. E ver. Bem, de qualquer forma, isto está terminado, disse Banda, produzindo um prato de algum lugar e colocando o conteúdo dos petiscos nele. Considerando os ingredientes estranhos que tinham sido usados para fazê-lo, agora se assemelhava a um ensopado de carne ligeiramente vermelho. E apesar do fato de que este era um sonho, Hiroshi podia sentir o cheiro por algum motivo. E parece delicioso, disse Hiroshi em espanto, como se fosse incapaz de acreditar em seus olhos. Banda estendeu uma colher e chamou Hiroshi para comer mais uma vez. Coma isto se quiser um poder especial. E se você quiser ainda mais, eu vou te ensinar como usar um tipo especial de magia. Magia sem atributos, cuja existência é conhecida por qualquer outra pessoa neste mundo. Hiroshi acordou vários minutos antes de seu alarme disparar. Foi apenas um sonho, murmurou. Eu esqueci de mencionar algo, uma voz disse de repente. Hiroshi virou-se para olhar para trás para o travesseiro em choque, e descobriu que Banda estava lá, olhando para ele com seus 4 olhos e suas presas salientes da boca que se estendia de orelha a orelha. Tudo o que viste no teu sonho é um segredo. Não deves usar a magia que te ensinei à frente dos outros, nem mesmo dos teus pais. Você entende? A Banda perguntou. Hiroshi assentiu, e Banda silenciosamente começou a desaparecer. Disse Hiroshi. Você é aquela coisa po oitava Guidance? Salvaste-nos quando fomos raptados? Banda ficou parado, e sua cabeça começou a girar em seu pescoço. Infelizmente, posso falar sobre isso agora. Por que não? Porque é uma longa história, e você chegará atrasado à escola se eu contar tudo. Infelizmente para Hiroshi, hoje foi um dia de semana. Mais de um mês se passou desde o sequestro e subsequente resgate do Braver Amemiya Hiroto e do Angel Onarumyotis, 2 crianças. A polícia que respondeu ao relatório anônimo encontrou as crianças sequestradas, o guarda-costas e a babá, sãos e salvos. Eles também haviam encontrado os criminosos por todos, exceto um deles, haviam sido mortos de maneira horrível. E a outra coisa que encontraram foi o símbolo do 8º Guidance. As autoridades de investigação ordenaram imediatamente um apagão da mídia sobre o incidente, chamado de Bravers, incluindo o casal Amemiya, para uma reunião, e forneceu informações às autoridades de outro país em troca de ajuda com a investigação. E, no entanto, as autoridades que ofereceram a sua cooperação estão apenas focadas em investigar os sobreviventes da 8ª orientação.
Os cérebros que ordenaram o rapto de Hiroshi e Meigo estão a ser deixados a fazer o que quiserem, Narumi murmurou. De fato, os esforços de investigação estavam sendo direcionados inteiramente à oitava orientação, e não aos sequestradores. Afinal, os sequestradores ainda eram humanos, apesar de serem criminosos, e não era errado perseguir o suspeito que os havia matado a sangue frio, mas a investigação estava claramente fazendo mais do que apenas perseguir o agressor. E o Ilitre à direita. Dizer que os sequestradores eram apenas membros de um grupo criminoso estrangeiro tentando extorquir dinheiro e chamá-lo de um dia está exagerando. Não há como um grupo de ex-soldados e mercenários preparar armas e um caminhão tentar um sequestro para fins monetários em um país estrangeiro, disse o Titã Ival Kazuki. Bem, não te preocupa-se tanto. Eles podem perseguir a oitava orientação o quanto quiserem, mas nós vamos deixá-los entrar em nosso caminho. Veilitre está a fazer tudo o que pode para investigar a informação que recebemos do condutor do Raptores, o tipo chamado voo. E Narumi, não é errado investigar a oitava orientação, Amemiya Hiroto acrescentou. Se realmente há sobreviventes do seu grupo, e com que propósito salvaram a Mei e os outros? Precisamos de respostas para estas perguntas. De fato, na superfície, parecia que Mei e os outros haviam sido salvos por alguém que havia deixado o símbolo oitavo Gaiden-se para trás. Mas o motivo por trás disso não estava claro. Ninguém sabia se eles poderiam simplesmente ser gratos por salvar as crianças. Plutão tentou matar Narumi, mas parou ao perceber que havia uma pequena vida dentro dela. O fato de que essa pequena vida tinha sido Mei não era informação que tinha sido dado a conhecer ao público. Além do sobraverso que faziam parte da operação que tinha ocorrido naquela época, este fato era conhecido apenas por pessoas pertencentes a várias autoridades de investigação em todo o mundo, e mesmo assim, para apenas um número limitado de indivíduos autorizados a acessar essas informações. Os membros da oitava orientação cujos cadáveres nunca foram encontrados realmente escaparam e sobreviveram? Ou ainda havia membros desconhecidos? Ou alguém usou o símbolo oitavo Gaiden-se para interferir na investigação? E os outros são apenas o cooperativo conosco, eles não estão sob o nosso comando ou sob o comando da polícia. Veilitu só tem que investigar o cérebro por trás do sequestro. Os Letilitis deixam-nos perseguir quem salvou as crianças e desapareceram logo depois, disse Hiroto. Temos perguntas mais importantes para responder, embora. E o Ilitre à direita. Parece que Mei não se lembra de nada, mas também parece que Hiroshi ainda o vê em seus sonhos, disse Narumi. Ele falou com os raptores, afinal. Mesmo que ele realmente os visse morrer, tenho a certeza que foi uma experiência divertida, e Val concordou. Hiroshi tinha colocado uma cara corajosa, mas Narumi sabia mesmo sem usar o Angel que as cicatrizes tinham sido deixadas em sua mente. Até mesmo um adulto ficaria traumatizado com o que havia passado. Pesadelos simples poderiam ser considerados ainda uma maneira menor pela qual esse trauma se manifestava. Se ao menos eu tivesse o poder de curar as mentes das pessoas, e Narumi murmurou. Angel permitiu-lhe ligar os seus sentidos aos dos outros e ter conversas telepáticas com eles. No entanto, isso não permitiu que ela curasse diretamente feridas mentais. Hiroto colocou uma mão em seu ombro para animá-la. Donilit seja tão duro consigo mesmo. Hiroshi não parece mais ser perturbado por esses pesadelos nos dias de hoje. Quando eu vi o rosto dele um pouco antes. Hiroto de repente parou no meio da frase e levantou-se da cadeira, em seguida, dirigiu-se para o segundo andar, onde as crianças estavam dormindo. O que é que está a acontecer? Ival sussurrou. Eu sinto um tipo estranho de mana. No segundo andar. Hiroto sussurrou de volta. Ele parou no topo da escada e olhou ao redor do segundo andar, mas ele podia ver qualquer coisa acontecendo. Que agora? Ival perguntou. De mana e Itis desapareceu, Hiroto respondeu. Eu só estava a imaginar? Ele olhou para o quarto das crianças e viu que Hiroshi e Mei estavam dormindo. Em seguida, verificou se havia algo estranho com os guardas, cujos números tinham sido aumentados após o incidente. Mas ele, Narumi e Ival notaram alguma coisa. Honey, o sistema de segurança detectou alguma mana suspeita, só por um momento, disse Narumi, examinando o sistema de segurança.
Isto é. O que poderia ser isto? O atributo vento e o atributo luz magic apareceram por apenas um segundo e, de repente, desapareceram. Parecia que era apenas imaginação de Hiroto. O sistema de segurança detectou a presença de mana. It não parece que você estava apenas sendo muito nervoso sobre as coisas, disse Val. Mas para a mana aparecer e depois desaparecer sem motivo. Será que Hiroshi está apenas fingindo dormir e está usando magia para fazer brincadeiras conosco? No, disse Narumi, balançando a cabeça. Parece que os Elites têm andado a praticar magia muito duramente em segredo, mas Elites ainda é uma criança. Ele deveria ser capaz de produzir uma quantidade tão grande de mana. A residência Amemiya foi equipada com um sensor que podia detectar mana dos 7 atributos: terra, água, fogo, vento, luz, vida e espaço. O atributo tempo existia, e mana sem atributo ainda não havia sido descoberta. O atributo morte era difícil de detectar na natureza para começar, e uma vez que não havia fontes vivas dele atualmente em existência, sensores para ele não poderiam ser facilmente feitos. Dadas essas circunstâncias na Origin, esse sistema de segurança era mais do que adequado. Mas mesmo esse sistema não sabia o que tinha acontecido. Se bem me lembro, Rikudo e Moriya tinham conhecimento de coisas como esta. Moriya deve chegar amanhã, então você quer tentar perguntar a ele então? Ival sugeriu. Desde o sequestro de Hiroshi e Mei, os membros dos Bravers estavam girando turnos para proteger a residência Amemiya como guarda-costas. Foi por isso que Ival esteve aqui hoje. Sim. Mas, por precaução, os Letilitis tentam negociar para ver se podemos ser fornecidos com um sensor que pode detectar o atributo de morte mana. Talvez haja realmente sobreviventes da 8ª orientação, disse Hiroto. Os 3 passaram uma noite sem dormir profundamente em discussão, mas no início da manhã, chegou uma mensagem do Oshama Moriya Jun dizendo que uma missão tinha surgido, e ele não pôde ir para a residência Amemiya naquele dia. Enquanto isso, durante a discussão de Hiroto, Narumi e Val, Banda estava na sala de meia-noite, confusa com o que acabará de acontecer. Quais foram essas coisas estranhas? Murmurou para si mesmo. Ele não precisava dormir, não, então, ele simplesmente estava vagando pela residência Amemiya quando notou a presença de 2 massas de mana que não podiam ser detectadas a olho nu, semelhantes a si mesmo. Eles haviam escorregado pelas paredes como fantasmas, aproximando-se do quarto das crianças. Mas eles claramente não eram fantasmas. Banda reconheceu que eles eram algo como familiares, feitos de massas de mana. Ele então atacou e derrotou esses familiares em um instante. Ele simplesmente permaneceu invisível e os atingiu com seu corpo que era feito de fragmentos do Rei Demônio, quebrando os familiares e fazendo-os desmoronar com facilidade. Isso fez com que a mana se espalhasse para o ar, e ele ficou assustado quando Amemiya Hiroto notou isso, mas ele permaneceu invisível e Hiroto não o notou. O Rikudo está a tentar alguma coisa, ou um grupo diferente. Poderiam ter sido guardas secretos enviados pelas autoridades investigadoras? Se assim for, eu poderia ter sido muito apressado. Hiroshi-kun parece ter absorvido a parte que não se encaixava muito comigo. Eles vão tentar algo sério antes que ele aprenda a usar magia sem atributos? Banda murmurou para si mesmo. Quando Vandaliel devorou as almas dos indivíduos reencarnados, houve uma parte que ele não tinha sido capaz de absorver, então Banda transformou isso em um ensopado e deu a Hiroshi. Era uma habilidade que regenerava mana, mas parecia que Vandaliel não tinha conseguido encontrar um uso para ela, pois a regeneração que ela fornecia era tão insignificante para ele. E agora que havia sido transferido para Hiroshi, sua regeneração havia diminuído mesmo além da quantidade original. No entanto, para uma criança em origem, era equivalente a ter adquirido uma fonte de mana sem fim. O mana fornecido certamente diminuiria a quantidade de tempo que Hiroshi precisava para adquirir uma magia sem atributos. Banda pediu ao Vandaliel principal que lhe desse uma aparição que daria a Hiroshi a melhor primeira impressão quando ele aparecesse em um sonho, e tornou o sonho o mais divertido possível. Ele conseguiu, e embora Hiroshi desconfiasse um pouco de Banda a princípio, ele seguiu suas instruções.
Banda havia transformado chifres e ossos em coral com os órgãos luminescentes e sacos de tinta do rei demônio, fez seus tentáculos se assemelharem a anêmonas do mar e fez seus pelos do corpo ondularem como algas marinhas. Levando em conta a culinária improvisada também, Banda tinha que dizer, ele tinha colocado em um ato muito bom. Uma vez que tinha corrido tão bem, ele queria que Hiroshi aprendesse com sucesso no Attribute Magic 1 também. Isso me ajuda que eles fizeram um mal-entendido conveniente, no entanto, Banda murmurou para si mesmo. Um ruído sonolento veio da cama de Meiroiti. Ah, Hiroiti foi-se e acordou-te, Mekun. Aqui, Vrigli Vrigli, disse Banda, estendendo um tentáculo do rei demônio em direção a ela. Vrigli Vrigli. Mei riu feliz. Banda a manteve entretida até que ela adormeceu mais uma vez. Enquanto isso, longe da residência Amemiya, o rosto o Shaman Moria Kouzukelips estava pálido de choque. Ambos os espíritos artificiais que criei foram extintos em um instante, e ele murmurou para si mesmo. A habilidade de Moria Kouzuki, Shaman, era uma habilidade que lhe permitia criar espíritos artificiais com sua própria mana e controlá-los como familiares. Na origem, os espíritos consistiam em mana de um único atributo que se reunirá em uma massa. Eles se moveram como se com uma inteligência e emoções próprias. Eles não eram criaturas vivas, eles eram considerados um tipo de fenômeno natural. Moria era capaz de criar espíritos com sua própria vontade e mana, e controlá-los com mais precisão do que outros familiares. Isso tornou mais fácil para ele romper os modernos sistemas de segurança e grampear, tirar fotos secretas ou monitorar alvos. Ele tinha a intenção de usar essa capacidade para investigar a residência Amemiya, especialmente em torno das crianças. No entanto, esta tentativa tinha quebrado em pedaços, juntamente com o orgulho Moriilites. Como no mundo foram detectados os meus espíritos? Moria se perguntou. Itis não Amemiya Hiroto ou Narumi, e Ival está fora de questão. Será que realmente há um sobrevivente da oitava orientação à espreita em torno das crianças? Mesmo que isso aconteça, é mesmo possível para eles atacarem e destruírem os meus dois espíritos antes de serem vistos por eles? Ou talvez o inimigo tenha uma capacidade de tipo semelhante à minha. Havia velhas histórias de feiticeiros que eram capazes de controlar espíritos malignos que eram visíveis a olho nu. Havia um tipo de magia de atribuição de morte que era extremamente semelhante aos feiticeiros dessas lendas, e talvez um dos membros da oitava orientação fosse capaz de usá-la. Se isso for o caso, seria mal para mim chegar perto da residência Amemiya. Se o inimigo está controlando um espírito maligno artificial que é semelhante aos espíritos que eu crio, exceto muito mais poderoso, então eles podem me considerar um intruso e me atacar. Se eu seria capaz de me defender contra isso Em qualquer caso, devo recusar-me a agir como a família Amemiya guarda para hoje, mesmo que isso cause alguma suspeita. Ayo deixa Rikudou decidir o que fazer. Assim como Banda desejava, Moria tinha feito um mal-entendido conveniente. E assim, a imagem pacífica da residência Amemiya foi preservada por enquanto.